Boa noite, pessoal. Então, eu sou a Rosa e hoje eu vou falar um pouco como foi minha transição de carreira, né? Porque eu vim da área de arquitetura e hoje eu atuo na área de UX design, que basicamente é um designer que trabalha na área de tecnologia da informação. Então, a grosso modo, é uma área onde se prototipa softwares, plataformas digitais, mas também faz muitas pesquisas em relação a esse mundo de experiência do usuário, experiência do cliente. Então, eu saí de arquitetura para essa área, que é uma área que é completamente diferente. E aí eu fiz uma listinha aqui de alguns pontos que eu tive dificuldade nessa transição. Então, o primeiro grande ponto, né, que eu me vi tendo foi quando você está lidando com uma área nova, você precisa encontrar conteúdo sobre essa área no mercado. Então, como é que o profissional atua, o que é que ela faz, como é que é de fato o mercado. E aí existiu, como é um mercado de tecnologia, existe muito conteúdo no YouTube, muito, muito mesmo. E aí a minha dificuldade não foi encontrar, mas foi entender os mais relevantes para que eu fosse bem direcionada nessa transição de carreira. E aí, outro ponto, que aí já é o meu segundo ponto de dificuldade, é que eu estava acostumada em arquitetura a fazer aquela trajetória, né, de graduação, pós-graduação e etc. Quando eu fiz essa transição para UX, eu me vi sem uma graduação, né? Então, tá, eu não vou para esse caminho de graduação tradicional, então como é que eu posso, né, percorrer esse conhecimento? Então eu tinha que fazer um estudo de cursos que fossem extremamente relevantes, né? Não só vídeos no YouTube, mas cursos grandes que fossem me ajudar realmente, de fato, a entrar no mercado. E aí vem para a terceira dificuldade, que é o investimento financeiro desses cursos. Eu precisei me programar muito bem financeiramente. Na época, eu estava trabalhando numa empresa em que eu realmente não queria mais estar ali. E aí eu precisei me programar financeiramente para que eu pudesse arcar, né, com esses cursos que eram muito robustos, mas muito bem conceituados no mercado naquela época, de 2018, 17 para 2018, por aí. Bom, uma vez que eu entrei, né, nesses cursos, eu entrei em dois cursos ao mesmo tempo, né? Eu achava que entrando em dois cursos seria igual a uma graduação, né? Essa transição de pensamento, de mentalidade. E aí eu entrei em dois cursos, fiz dois cursos ao mesmo tempo. Esses cursos, eles me ensinavam vários módulos de como um UX design pode trabalhar. Então, pode trabalhar em pesquisa, pode trabalhar em prototipação de telas, pode trabalhar só na parte de UX, só de writer, né? Só de escrita específica para desenvolver a experiência. Pode trabalhar em dados, só em experiência captando dados, né, da plataforma, etc. Então, eu fiz esses dois cursos, trabalhando em todos esses módulos. E aí, a partir do momento que eu finalizei esses cursos, eu precisei entender o que. Não, voltando, desculpa, gente. No final desses cursos, a gente sai com um projetinho. Então, durante o curso, você não só estuda a prática ou a teoria, mas também você faz a prática. Então, você produz um projeto para você colocar, levar como experiência para as entrevistas no mercado. E aí, a próxima dificuldade era essa, era como eu poderia me lançar no mercado sem ter tido experiência de ter trabalhado em nenhuma empresa antes, né? Apenas com um projeto que eu desenvolvi em cursos. E aí eu me vi novamente, né, numa senioridade menor, numa senioridade júnior, né? Coisa que eu não era quando eu trabalhava com arquitetura. Então, eu tive que me adaptar
porque agora eu estava aprendendo a engatinhar novamente num mercado novo, e aí eu precisei desenvolver habilidades para até falar em entrevistas desse mercado, né? Entender como seria meu posicionamento na hora que eu estivesse falando com os recrutadores, porque eles vinham com assuntos muito técnicos. E aí eu entendi que não só eu que não só eu iria responder às perguntas deles, mas eu também poderia perguntar coisas sobre a empresa, né? Isso daí foi um ponto que eu aprendi, que aprendi bastante e aprendi a vender esse projeto, né? Esses projetos que eu fiz nos cursos, para dizer, olha, eu sei fazer isso aqui, sabe? Eu consigo fazer isso aqui. Eu só preciso de uma chance para entrar no mercado, como uma júnior pequenininha. Então, foram vários nãos, como é o mercado de trabalho, né, quando você está começando de novo. E aí, dentro desse processo de fazer entrevistas, eu encontrei uma comunidade chamada Comunidade de UX para Mulheres Pretas. Essa comunidade ela me ajudou bastante porque elas também deram mentorias até de como falar, né, nessas entrevistas. Então, foi uma comunidade que sanou um pouco dessa minha dificuldade, que era fazer essas entrevistas no mercado. Bom, e aí, depois desse mar de entrevistas, eu conquistei a minha primeira vaga, depois de um tempo. Foi numa vaga em uma startup de São Paulo, né? Era pequena e tal, então deu para eu trabalhar um pouco a senioridade júnior nela. E aí veio essa questão. Quando eu entrei no mercado, eu precisei entender o ritmo, né, que era o modo de trabalho, né, dos stakeholders que estavam ali. Então, eu precisei me comunicar com desenvolvedores que estavam fazendo o código do meu protótipo. Eu precisei lidar com diretores que estavam, né, investindo nesse produto digital, né? Eu precisei lidar com outros tipos de lideranças que até então não lidava, porque no mercado de arquitetura você trabalha ali com outros arquitetos, mas não existe o modo de trabalho é completamente diferente. E aí, então eu precisei entender, né? Foi uma curva de aprendizado essa dificuldade, como é lidar com novos colegas, com novas dinâmicas, principalmente em metodologias ágeis, que se trabalha bastante. E aí, passando nesse ponto de já dentro e com essa dificuldade, eu venho para a dificuldade que eu tive do inglês, por exemplo. Então, eu já tinha inglês antes, né? Eu estudei inglês dos 13 aos 17 anos. E aí, mas era o inglês de entender música, entender filme, né? Eu não tinha aquela coisa assim de, meu Deus, sou completamente avançada. Quando eu entrei na área de TI, eu entendi que inglês não era diferencial, tá? Inglês é simplesmente o básico. Você ter essa segunda língua. E aí, eu precisei, inclusive, na empresa que eu trabalho hoje, eu precisei apresentar o projeto da entrevista, né, do processo seletivo, em inglês. Então, assim, para mim, essa parte não foi tão difícil, porque, como eu já tinha uma base, eu também tive tempo de ensaiar. Então, eu apresentei bem. Porém, quando eu entrei na empresa, eu entrei em projeto internacional. Então, houveram projetos que eu trabalhei com pessoas que não tinham nenhum brasileiro, era simplesmente todo mundo internacional. Então, eu lidava com coreanos, alemães, franceses e indianos também, porque né, os sotaques são bem complicados. E aí eu me vi tendo que acelerar o meu nível de inglês, né? Porque uma coisa é você apenas ouvir, outra coisa é você dialogar, você negociar uma alteração, por exemplo, no protótipo, você argumentar, né, que uma mudança que ela é a mais viável para o projeto, tudo isso ali numa reunião com todos os stakeholders reunidos. Então, eu tive um pouco dessa dificuldade, mas eu acho que depois que passou a curva de aprendizado, eu avancei bastante no meu inglês, né? Principalmente na fala. Eu tinha um listening muito bom, mas eu acho que na fala eu avancei mais, principalmente em vocabulário. É,
E aí, esse foi o ponto, né, da linguagem. E eu acho que como último ponto, acho que não sei se quanto tempo já deu, não sei se está muito rápido, mas essa área de UX, de tecnologia da informação, ela é uma área que está em constante mudança. Então, o que você estudar hoje, semana que vem já pode estar mudando, principalmente com a inteligência artificial. Então, o design, ele sempre está na ponta de frente do projeto. Então, ele sempre tem que estar à frente, 2 passos à frente, do entendimento dos conhecimentos das tecnologias, no sentido de entender o usuário, fazer entrevistas com os usuários, qual é a dor daquele usuário, para que aquele produto digital seja completamente aderente e tenha um investimento que valha a pena, né? Então, é uma área que você precisa estar o tempo todo atualizado, assim. Se você estudar esse mês algum assunto, no mês que vem você já tem que estudar outro, e como na área de TI isso é muito mais recorrente, isso é muito mais ágil. Bom, eu acho que, eu não sei se eu falei muito ou falei pouco, Jordi, mas eu acho que eu consegui pontuar esses tópicos de dificuldades. Se você quiser falar mais, tem tempo ainda. Não, eu acho que é mais isso, assim, eu acho que eu consegui resumir essa, esses desafios, na verdade, né? Eu acho que a gente colocou como dificuldade, mas eu acho que foram desafios de realmente entender e se adaptar, percorrer essa área nova para mim. É uma área que vem muita gente, no processo de transição que eu passei, eu vi muita gente vindo de várias áreas. Então, eu vi gente psicóloga, eu vi advogado, eu vi engenheiro, muita gente, né, que saía das suas áreas, né, originárias lá para ir para UX. E um ponto em comum que a gente tinha sempre dá para você usar é, uma capacidade sua, né, da sua aquela primeira área, nessa área nova que você está aprendendo. Então, eu tive uma percepção muito grande de que quando eu era arquiteta, né, eu precisava enxergar a planta do projeto como um todo para, por exemplo, fazer algum ajuste no quarto, né, na estrutura do quarto, alguma coisa desse tipo. E aí eu levei essa habilidade para design, para UX, porque eu precisava entender todo o corpo do projeto, né, para poder dar a melhor proposta em algum ponto específico que fosse melhor para o usuário, né? O UX ele sempre está sendo a voz do usuário no produto digital. É isto.